tema desta manhã é uma frase que está dentro do texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 6, no final. Ele diz assim: há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. Então, qual é o tema da mensagem de hoje? Deus é quem opera tudo e em todos. Então, olha para alguém que está ao teu lado e diga assim: Deus opera tudo e em todos. Fala para ele: Deus é quem opera tudo e em todos. Pode falar de novo. Deixa eu contar um negócio para você, irmãos. Eu prego na igreja, prego em igreja. Nunca preguei num lugar aberto assim. Preguei em lugar grande, mas não aberto. Porque aberto o som vai para lá e vai para cá também, entendeu? Então, e o pastor gosta de ouvir o povo. Lógico que gosta. Então, você tem que ser mais forte, né? Por exemplo, eu falei assim: Deus é quem opera tudo e em todos. Então, diga para o teu irmão. Ah, melhorou, lá, melhorou. Já está me ajudando, amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus e aleluia. Pode tomar o teu assento, meu irmão. Preciso da atenção de todos os irmãos para construirmos um ensino que vai trazer luz ao plano de Deus realizado na eternidade. E onde estamos inseridos nesse plano. A gente precisa entender o que é que está acontecendo. Não é qual é a história que Deus está escrevendo. Ou Ele já escreveu, sem usar uma teologia da predestinação, mas o que já está diante do Senhor. O que nós ouvimos, inclusive, nesses dias. O que Deus falou, Ele já fez. Ele não precisa fazer o que Ele falou, porque quando Ele fala, já está feito. E eu acredito nisso também. Então, nessa história poderosa, nós estamos vivendo a história de Deus. Nós estamos na história de Deus e eu quero usar um texto. Não vou usar ele para pretexto, não. Vou usar esse texto junto com você, Mateus capítulo 6. E depois vou também trabalhar em 1 Coríntios capítulo 2. Mas abre lá em Mateus capítulo 6, versículos 9. Você conhece o texto. Vou ler até o versículo 13. Tá bom, crente? Aleluia. Quem quer viver a vontade de Deus, diga amém. Então, você vai prestar atenção no que eu vou dizer, que vai te ajudar bastante. Amém, crente? Diz assim o texto: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vou parar aqui. Essa oração não é de Jesus, essa oração é nossa. Não é Ele que está fazendo, é nós que temos que fazer. Então essa oração tem que ser uma realidade na nossa vida. Na verdade, essa é a oração dos verdadeiros cristãos. Tem cristãos aqui? Diga amém. Ela tem muitos ensinamentos que mostram quem nós somos e como nós devemos viver a vida cristã. Né? Cristãos autênticos, verdadeiros diante de Deus. Porque, irmãos, se o texto chama a gente para viver um cristianismo autêntico, serem cristãos autênticos significa que também não tem pessoas autênticas dentro do ambiente cristão. Pessoas que frequentam porque fazem bem para eles, uma música, uma palavra, eles recebem alguma coisa de Deus, mas não vivem o cristianismo. O que nós estamos falando na nossa conferência no ano Deus do Sobrenatural, o que é viver um cristianismo. Então pergunta para o teu irmão: o que é viver o cristianismo? Então responda para ele: é ser cristão de verdade. Olha para mim, e ser cristão de verdade não é apenas vir para a igreja. Eu vou dizer, e você vai me entender. Não é nem apenas ler a Bíblia. E nem apenas ter tempo de oração. Muito bom você ler a Bíblia, muito bom você orar. Mas você tem que ter reflexo dessa atividade que você faz, que é de ler a Bíblia e que é de ter tempo de oração. Ou seja, o cristianismo é vivido através de cada um de nós. Escuta o que eu vou dizer, irmão, você já ouviu falar. Deus, escuta, nós não fazemos coisa alguma sem Deus, mas Deus resolveu agir na nossa vida. Aliás, Deus resolveu se manifestar na terra através de mim e de você. Vou dizer de novo.
Nós não conseguimos fazer coisas nenhuma sem Deus, mas Deus resolveu agir nessa terra através de mim e de você. Ou seja, você é a revelação do cristianismo na terra hoje. Tem crente aí? Então, vamos desenhar isso, vamos no plano. Então, escuta algumas frases boas, importantes. O plano é esse. O evangelho não é uma ideia tardia, um plano de última hora, mas algo planejado na mente de um Deus soberano desde a eternidade. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a mensagem do evangelho, que ele usa lá em 1 Coríntios 2,7, que ele fala que falamos em sabedoria de Deus, ele diz assim, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Ele diz pré-ordenou, ou seja, ele ordenou antecipadamente. Ele está dizendo que na sabedoria de Deus, ele pré-ordenou as coisas como fossem. Esse mesmo apóstolo, ele liga o fato de crucificarem o Senhor da glória no versículo 12, no capítulo 12 e no versículo 9 de 1 Coríntios, ele diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, algo muito maior. Deus sempre está chamando a gente para viver algo maior. Deus sempre está chamando a gente para viver algo melhor. Deus sempre está chamando você para subir. Ou seja, o cristianismo é um lugar de crescimento. De crescimento aonde? Da revelação do plano de Deus. Mais ainda, da revelação e da parte de cada um de nós que vamos viver dentro desse plano de Deus. Diga amém por isso. Então ele está dizendo para mim e para você, você não viu ainda, você não ouviu ainda, e nem conseguiu penetrar no teu coração ainda o que eu tenho para fazer na sua vida e através da sua vida, porque ele disse assim, que ele preparou para aqueles que o amam. Quem ama Jesus, diga aleluia. Isso não é fantástico, irmãos? Isso não é fantástico? Isso não é uma maravilha? Né? Ele está falando sobre o Cristo crucificado. Ele está falando sobre Jesus crucificado, que abriu a porta, aleluia, para a glória. Foi a crucificação do Senhor Jesus que abriu as comportas da glória. Foi a crucificação do Senhor Jesus, o Senhor da glória, que abriu o caminho para Deus. Foi a crucificação do Senhor da glória que abriu a porta de entrada para o paraíso, para as bem-aventurança eterna. Aleluia. Porque foi Jesus Cristo em nosso lugar. Diga aleluia, em nosso lugar, preparar, aleluia, os céus de glória, a eternidade para cada um de nós. Foi Ele que fez. Foi Ele que fez, irmãos. Não foi graça minha ou sua, foi o Senhor que fez. Ele fez tudo para que nós pudéssemos viver aquilo que Ele está propondo através da sua palavra. A gente precisa entender que a nossa salvação, ela envolve toda a Trindade Santa. Toda a Trindade. O Evangelho é da escolha eterna, soberana do Pai. Ele escolheu nos salvar. Jesus escolheu morrer em nosso lugar. A morte vicária, a morte substitutiva. O Espírito Santo, ele foi enviado para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo foi aquele que foi enviado para trabalhar nos nossos corações, para vivermos aquilo que Ele tem para cada um de nós, aquilo que Deus tem para nós. Então escute, a mensagem da cruz não é deste mundo, a mensagem da cruz veio de Deus, ela veio do céu. Veio do céu. Você vai entender porque que eu estou falando. A mensagem da cruz foi ordenada antes do mundo. Ela não foi uma mensagem de última hora. Deus não a criou porque o plano A fracassou. O Evangelho foi pré-ordenado antes dos tempos eternos. Tudo que nós vivemos como cristãos, como crentes. A mensagem da cruz traz bênção para além deste mundo. Aquilo que nem
nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente vive coisas sobrenaturais aqui nesse ambiente que nós vivemos, nesse tempo que nós vivemos, mas há uma promessa de Deus que nós vamos ver também muito mais lá na eternidade. Diga aleluia. Aqui começa uma jornada maravilhosa. Me acompanhe. O apóstolo Paulo conclui perguntando no versículo 16 do segundo capítulo de 1 Coríntios: pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Diz o texto assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Poxa vida, se foi a eternidade, na eternidade, se foi a Trindade que planejou o plano, né? Foi na mente da Trindade, do Deus todo soberano, né? Está na mente dele todo esse plano. E ele está dizendo assim para mim e para você, que a mente de Cristo está em nós. Está em nós. Ou pelo menos deveria estar para os verdadeiros cristãos. Para quê, pastor? Porque essa história não é uma história que Deus construiu apenas para a gente conhecer. É uma história que Ele está construindo. Ou seja, se Deus falou que construiu, já construiu. Ou seja, meu irmão, é para que eu e você vivamos essa história. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Nós temos a mente de Cristo. Ou seja, o plano de Deus tem que estar em nós. O plano de Deus que Ele desenhou tem que estar no meu coração. Porque se está na mente, vai para o coração. O Evangelho foi elaborado na mente de Deus na eternidade. O apóstolo diz que nós temos a mente de Cristo. Porque nós estamos pregando o produto da mente de Cristo. Porque nós estamos falando aquilo que está na mente de Cristo. A gente só precisa se perguntar assim: onde estamos nisso tudo? Onde é que nós estamos? Qual é o nosso papel? Onde é que nós estamos dentro desse plano? Eu preciso de 3 pessoas aqui. Tem 3 pessoas? Vim correndo aqui em cima. 3. Ó, já veio. Isso. Já veio 3, já veio. Não tem problema, vem aqui. Você fica no meio dos 2 que são mais com a estatura menor. Pode ficar os 3 aí, pode ficar os 3. Tá? Fica lá juntinho. Vem lá um pouquinho pertinho de mim, que está tudo bem. Vamos lá. Então, olha só, a Trindade Santa. Vamos dizer que isso aqui é a Trindade Santa. Ei, crente, presta atenção, hein? Isso aqui é a Trindade Santa. A Trindade Santa planejou uma obra poderosa de salvação. Deus falou: eu amo o mundo de tal maneira. Vamos dizer que o centro aqui é Deus Pai. Eu amo o mundo de tal maneira que vou dar o meu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna através do trabalho poderoso do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tem crente aí ou não? Está perfeito o plano? Está. Só que dentro da ideia da mente da Trindade, da mente de Deus, Ele inseriu um outro personagem. Ele vai nesse plano tão poderoso de salvação que Ele fez, nesse plano tão incrível de nos tirar das mãos do inimigo. Ele fez um plano tão incrível que foi a Trindade que me coloca dentro disso. Ele me insere nesse plano. Você precisa entender isso. Ele me insere, mas como Ele te insere, pastor? Porque olha o que acontece, né? Deus Pai está no trono, sentado no trono. Jesus vem e morre a morte que eu precisava morrer. Ele morre por mim. E diz o texto que Ele sobe ao céu e se assenta ao lado do Pai, assume o seu trono novamente. Jesus está aqui presente? Não. O Deus Pai está aqui presente, Ele está em espírito. Eu quero que você entenda isso. Não. O Espírito Santo veio e Ele trabalha no meu coração. Para quê, pastor? Para que eu faça o que a Bíblia chama de aliança. A Bíblia chama isso de aliança. É uma aliança. Tem gente que pensa que Deus fez aliança comigo. Não, Deus fez aliança comigo e eu tenho que fazer com Ele. Tem crente aí ou não? Eu estou inserido num grande plano de salvação. De salvação, que se chama igreja, chama povo de Deus. Eu sou responsável pela salvação das pessoas. Se eu não pregar, a Bíblia diz, até as pedras clamarão.
até as pedras clamarão. Nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos manifestar a glória de Deus na terra, porque esse é papel da igreja do Senhor Jesus, é papel do cristão. Você não vive a vida sua por viver, você vive a sua vida para viver o plano de Deus na terra. Eu não posso ficar confortável vendo pessoas indo para o inferno. Eu não posso ficar confortável vendo uma pessoa sofrendo com uma doença. Eu não posso ficar não posso ficar confortável quando uma pessoa está passando por algo que eu tenho a resposta que está na minha mente, porque a mente de Cristo veio para cá, meu irmão. Obrigado. Dá uma salva de palmas para esses três. E agora ele nos envolve nesse plano, nessa linda história. Isso aqui, quero que você entenda bem, talvez alguém tenha entendido isso. Não somos a quarta pessoa da Trindade. Esquece isso. Nós não somos uma igreja antropocêntrica, nós somos cristocêntricos. Porque, na verdade, o que faz a igreja é revelar a glória de Cristo. É revelar quem Jesus é. Quem que Jesus é, irmãos? Alguém pode falar para mim quem Jesus é? Salvador. Quem mais? Oi? Amor. Quem mais? Hã? Pode gritar, irmãos. Quem mais? Quem mais? Tem alguém para gritar aqui que Jesus é? Pelo menos para você. Tem alguém aí ou não? Vai, eu vou contar até 3, você grita. 1, 2, 3. Você deve ter falado que Ele é poderoso, que Ele é amor, que Ele liberta, que Ele salva, que Ele cura. Tem crente aí ou não? Como Ele vai se revelar dessa forma que você está dizendo? Através da sua vida. Através de você, irmãos. Esse é o Deus do sobrenatural. Ele tem a coragem de usar pessoas tão pequenas como eu e você, para que a glória dele seja revelada nessa terra. Pensa num negócio grande isso, irmãos. Pensa numa coisa poderosa essa. Jesus se manifestando através da sua vida. Através da sua vida. A Bíblia chama isso de aliança. Precisamos entender que a aliança requer ambas as partes contribuindo proporcionalmente na razão da divisão da riqueza, inclusive nas recompensas celestiais. Tanto que ele diz que também é para nossa glória. Ele está falando das riquezas celestiais, ou seja, uma aliança não é uma parte só. Para a aliança dar certo tem que ser 2 partes. Não se faz aliança sozinho. Você faz aliança com alguém. Às vezes você faz aliança de uma amizade com alguém. Às vezes você faz aliança de um negócio com alguém. Às vezes você faz aliança de um casamento com alguém. Você faz aliança com Deus. Você faz aliança com Deus. Você é aquele que está envolvido em tudo que representa o reino. Nesses dias, irmãos, eu não pedi nada. Mas nesses dias, pelo menos 2 ou 3 pregadores falaram de contribuição. Isso faz parte da aliança. A aliança, ela não funciona meia aliança, ela não funciona um pedaço dela. Ah, eu estou bem, eu estou indo na igreja, estou fazendo alguma coisa. A aliança não funciona assim. A aliança é assim, ó, quando um faz, o outro está fazendo. Quando um só faz, não funciona a aliança. Uma hora ela não aguenta. Ou seja, a aliança é participação de 2 partes dentro de algo que foi planejado. Dentro de algo que foi concordado. Nós concordamos. Quem foi salvo por Jesus, diga amém. Então, eu fui salvo, você foi salvo por Jesus. O seu nome foi escrito no livro da vida. Você entrou nessa aliança. E ela compreende muitas coisas dentro dessa aliança. Se quisermos, irmãos, receber os despojos produzidos pelo reino, nós devemos estar preparados para fazer o mais que pudermos e da melhor forma possível, sem desculpas. Por quê, pastor? Porque nós somos parte do plano. Nós somos parte do plano. O plano não acaba quando Jesus sobe, pelo contrário. E aí que ele vai trilhar no meio das nações, no meio do povo, no meio das pessoas. É exatamente ali. Os discípulos saíram depois que Jesus subiu para o céu. Eles saíram daquele ambiente totalmente cheios de poder do Espírito Santo. Vou falar sobre isso também. Cheio do poder do Espírito Santo para viver algo sobrenatural. Para viver algo importante, necessário, que é parte de cada um de nós. Eles poderiam ter dito assim, Jesus,
Jesus foi embora, vamos voltar a pescar. Até pensaram um pouquinho numa hora. Mas não, eles saíram para viver o plano de Deus. Quem quer viver o plano de Deus, diga amém. Deus nos chamou para uma aliança com Ele, a qual requer significativo envolvimento da nossa parte. Não é trabalhar pela nossa salvação, não vai te ajudar. Você pode dar a tua vida, ainda que você desse a tua vida. Não teria valor nenhum, porque você não precisa trabalhar pela tua salvação. Ele já trabalhou pela tua salvação. Ele já fez por tua salvação. Então trabalhar por quê, pastor? Para que o plano de Deus seja realizado nessa terra. Que plano é esse? A salvação de outros. Que plano é esse? Para que a glória dele se manifeste nessa terra. Diga aleluia! Então agora eu entro no texto de Mateus. A oração do Pai Nosso, nossa parte, ela é poderosa. E a nossa parte, dentro desta oração é explicado que a nossa parte nessa aliança é liberar o reino de Deus na terra. Diga para o teu irmão, eu preciso liberar o reino de Deus na terra. Fala para ele, fala, você também precisa liberar o reino de Deus na terra. Tem crente aí ou não? Oh, glória. Em outras palavras, assumimos a nossa parte na aliança em destravar os céus. Isso não é uma opção, isso é a nossa missão. Isso não é a nossa opção, não é uma escolha. Eu fiz uma aliança e eu tenho um papel dentro da aliança, que é liberar o reino de Deus na terra. Em outras palavras, nós assumimos a nossa parte na aliança de destravar os céus. Se você assume isso, fica tranquilo, a parte dele de prover o poder para liberar o seu reino vai ser derramado sobre você. Tanto é verdade que em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele diz assim, olha o tamanho do poder, vocês vão pegar em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Uau! E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Tem crente aí, irmão? A gente vir para uma conferência do sobrenatural e não começar a entrar no ambiente sobrenatural é difícil. Pastor, mas eu não consigo fazer isso. Pastor, mas não consigo nem falar. Pregar o evangelho para alguém. Aí vem Jesus e fala, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samarias, e os confins da terra. Diga aleluia por isso. Lá em Atos 1:8 diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Você e eu precisamos do Espírito Santo. Porque nós estamos vivendo a era do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo. Por quê, pastor, se Deus já colocou a gente dentro desse plano? Porque é algo sobrenatural. Não é algo natural. Não está no entendimento humano. Eu sei do plano, está na minha mente. A gente sabe o que fazer. É a mesma coisa que você falar assim, vou pular de um prédio de 50 andares. Falei assim, não dá, isso é impossível. Como é que eu vou fazer? Eu não sou pássaro. Você fala, é algo impossível, é similar a isso. Ele disse sobre o impossível. Você vai beber alguma coisa mortífera e não vai morrer. Você vai ser mordido por uma cobra e não vai morrer. Ele está falando isso, que você vai orar por alguém e ela vai ser curada. Isso não é algo impossível aos homens. A maioria de nós fazemos isso. Quando tem uma doença, a gente procura médico. Não estou dizendo que é errado. Mas eu estou dizendo assim, que Deus colocou a gente num plano que está no sobrenatural. Se você não tiver a ação do Espírito Santo na sua vida, você não vai conseguir entender que você pode trilhar nos dons do sobrenatural. Você precisa do Espírito Santo. Olha para o teu irmão e diga para ele, você precisa do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Para trilhar no ambiente do sobrenatural, você precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um sentimento. O Espírito Santo não é um arrepio, embora a gente sente e também tenha arrepio. O Espírito Santo não é um calor, embora a gente sente calor quando ele se manifesta.
Espírito Santo não é um vento, mas tem hora que a gente sente um vento. A Bíblia diz como um vento impetuoso. As pessoas precisavam sentiram no físico para entender um pouco o que era. E ele vai te levar para o lugar onde você nem pensa. Ele vai te colocar em um ambiente para que você seja usado poderosamente. Não reclama de nada, crente. Se você está sob o domínio do Espírito Santo, não reclame de coisa alguma. Pastor, mas fiquei doente. Deus te colocou lá no hospital porque o Espírito Santo... Deus te coloca lá no hospital porque o Espírito Santo quer te usar, porque você está inserido num plano poderoso para divulgar a glória de Cristo, para falar do Cristo Salvador, do Cristo que cura, do Cristo que salva. Pastor, fui mandado embora. Dá glória a Deus, irmão. Por que dá glória a Deus? Porque Deus vai te colocar num outro local que tem pessoas que estão precisando de você, eles estão precisando da tua mensagem, eles estão precisando do que Cristo colocou na sua mente e coração, eles estão precisando de uma palavra, eles estão precisando... Tem crente aí, irmãos, por favor, tem alguém aí? Você está entendendo? Tem gente que fala assim, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Negativo. Você não faz, você não muda. Você não toma uma atitude sem consultar a outra parte da aliança. Nada. Escuta, meu irmão. Crente que é crente não muda de lugar por acaso. Não muda de emprego por acaso. Quando você é colocado no outro local, é porque Deus tem uma missão para você dentro desse plano, naquele local. Às vezes Ele quer salvar uma pessoa que está buscando e não sabe como encontrar, você é enviado para lá. Você não muda de casa por acaso, você muda porque Deus tem alguém ali que está procurando encontrar Jesus e não tem alguém. E Ele vai te enviar para lá, meu irmão. Posso falar mais? Você nem senta do lado de alguém dentro de um ônibus, nem senta por acaso. É bem provável que Deus quer te usar para falar algo para aquela pessoa. Tem alguém aí, irmãos? Pastor, mas é assim? É. Pastor, mas por que é assim? Porque a outra parte da aliança não para, por que eu vou parar? A outra parte da aliança continua agindo, continua fazendo, porque eu vou parar. Você vem para uma conferência do dom sobrenatural, ouvindo tantas palavras maravilhosas, para sair daqui a mesma coisa. Continuar vivendo a mesma vidinha. Você lembra de um pregador que falou sobre você pode receber um avivamento e não reter? É a mesma coisa, você não retém para viver aquilo que Deus te chamou para viver. O que é, pastor? O Deus do sobrenatural, que se manifesta através dos dons sobrenaturais na sua vida. Isso não está cerrado para uma pessoa, ou para uma casta de pessoas, ou grupo de pessoas, não. Isso é para mim e para você. Fique em pé um pouquinho só. Daqui a pouco você senta de novo. Aleluia. Ficou em pé, bota a mão lá em cima. Clama pelo Espírito Santo. Clama. Pode clamar pelo Espírito Santo. Pode clamar. Fala para ele que você precisa dele. Fala que você precisa dele. Fala, crente, pode falar. Pode falar, eu preciso do Espírito Santo. Fala para ele, eu preciso desse poder. Eu preciso sair do esconderijo, da timidez. Eu preciso sair da vergonha. Fico dizendo toda hora, eu não posso, eu não consigo, eu não falo, eu sou tímido, eu sou simples, negativo. Aqui tem príncipes e princesas, tem filhos e filhas de Deus. Peça ao Espírito Santo, meu irmão, peça. Pessoas vão ser salvas através de você. Aleluia. Pessoas vão ser curadas através da sua vida. Aleluia. Deus vai revelar coisas poderosas para você entregar para alguém. Diga amém por isso. Vai começar da tua casa. Você já não vai ser a mesma pessoa dentro da tua casa, porque você sabe que você precisa do Espírito Santo para viver coisas sobrenaturais. Tem alguém aí, irmãos, clamando pelo Espírito Santo? Grita pelo Espírito Santo. Agora nós gritamos para um milagre. Grita pelo Espírito Santo. Grita pelo Espírito Santo. Fala aí, Espírito Santo, eu preciso de ti, Espírito Santo.
Meu irmão, Deus falou para mim que eu vou precisar segurar isso aqui até destravar algo na sua vida. Eu não sei como é que você vai fazer, nem sei eu, mas eu quero que você destrave isso. Fala, pastor, é assim, a gente grita pelo Espírito Santo. Aleluia, a gente quer o Espírito Santo. Ele está dizendo, você vai receber poder. Aleluia, vai vir sobre você o Espírito Santo. E você vai sair daqui testemunhas. Em todos os lugares que você tiver, você vai ser testemunhas. Você vai contar do que Deus faz, do que Deus já fez em você e do que Deus vai fazer na vida de outra pessoa. Tem alguém clamando pelo Espírito Santo? Tem alguém clamando pelo Espírito Santo? Pastor, eu já tenho, tenha mais. Tenha mais, tenha mais, tenha mais, tenha mais. Tenha mais, meu irmão, tenha mais. Fala algo, por favor. Não fique assistindo, nem olhando para mim. Vai lá e pede, fecha os teus olhos e pede o Espírito Santo. Pede, Espírito Santo, governe a minha vida. Conduza a minha vida, Espírito Santo. Pastor, se o senhor orar por mim, não, meu irmão, vai lá e pede você mesmo. Espírito Santo, governe a minha vida. Se comprometa com Ele. Não tomar nenhuma decisão sem consultá-lo. Se comprometa com Ele, não falar nada para alguém antes que você saiba o que você tem que falar. Para que aquela pessoa seja abençoada. Ainda que foi num trânsito, alguém feriu você, bateu no teu carro, te cortou você na frente, você ficou bravo. Deixa o Espírito Santo falar com você. Não vai falar no calor do teu momento. É igual um casamento. Quem fala no calor do momento, acaba com o casamento. Acaba com a aliança. Quem fala nas suas emoções, acaba com a aliança. Você perceba a aliança com quem você fez e vai naquela direção. Espera Ele falar no teu coração. Não tome atitude sem Ele te orientar, Ele falar com você. Tem crente aí, irmãos? Tem alguém crente aí, cheio do Espírito Santo? Oh, glória! Pode tomar o teu assento. Quando somos obedientes, existe poder suficiente para nós. O Espírito que capacitou Jesus, agora é derramado sobre nós no mesmo poder. Escuta, vou repetir essa frase. Quando somos obedientes, escuta, crente. Existe poder suficiente para nós. Tem muita gente querendo poder sem obediência. Tem muita gente querendo apenas sentir o poder. O poder não é algo sentido por um momento. O poder é algo que te faz você fazer coisas que você não fazia antes. Como você vai numa academia e adquire musculatura, você tem um poder para você carregar algo que você não carregava antes, que você caminhava, ou começou a caminhar uma caminhada que você não tinha condição antes, que você fazia coisas que você não tinha condição de fazer antes. Tem alguém entendendo aí? Diga amém. Então a Bíblia está dizendo, quando você é obediente a quê? A aliança. Quando você é obediente à aliança, irmãos, nós não somos pessoas comuns nessa terra. Nós somos ETs. Nós não somos pessoas iguais às outras. Nós não temos os interesses que as outras pessoas têm. Nós não temos prioridade que eles têm. Não dá para você ficar olhando a vida dos outros, querer imitar, porque eles não fizeram aliança com o Senhor. A nossa prioridade é cumprir o nosso papel dentro da aliança. Se tiver outros desejos subindo no teu coração, tem duas coisas que estão acontecendo. Primeiro, você não está sob o poder do Espírito Santo. Segundo, você não fez aliança ainda direito. Ou você está querendo desfazer essa aliança. Quando somos obedientes, existe um poder para nós, disponível, que foi derramado em Jesus. Pergunta para mim, por que foi derramado em Jesus? Por quê? Por quê, irmãos? Porque Jesus era homem. Porque Jesus era homem. Ele estava dizendo para mim e para você, ele veio como homem, ele não veio como Deus. Ele veio 100% homem. Se ele veio 100% homem, ele precisava do Espírito Santo. Se ele precisava do Espírito Santo, por que eu não preciso do Espírito Santo? Para ele fazer a obra que ele fez na terra, enquanto homem aqui na terra, ele precisou do Espírito Santo.
Eita glória. Se ele precisava do Espírito Santo, você não vai precisar do Espírito Santo. Lógico que você vai. Mas a pergunta é, para que você precisa? Para se manter crente? Não, para se manter crente, seu nome já foi escrito no livro da vida. Continua temendo ao Senhor e acabou. Agora, para viver o plano de Deus na terra é outra história. É outra história. Para viver o plano de Deus na terra é outra história. Para ser instrumento de Deus, para que Cristo seja revelado, é outro. Tem crente aí, irmão? É outro caminho. Eu não sei o que você quer. Se você quer viver um cristianismo soft, ou se você quiser viver um cristianismo... Epa, está fazendo barulho aí? Porque está fazendo no meu ouvido. Viu? Para viver um cristianismo soft, você vive tranquilinho. Mas para você viver um cristianismo sobrenatural, para você ajudar a criar o ambiente do sobrenatural, ei crente, você precisa fazer a sua parte dentro da aliança. Ele vai derramar sobre você o Espírito Santo que vai te capacitar. E em sua missão final, aos seus discípulos, Jesus disse em Marcos 16, 17, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Não esqueça ainda mais o Evangelho de João, capítulo 14, 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as coisas que eu faço e fará maiores ainda. Que é isso? Ele está dizendo que eu vou fazer as coisas que Jesus fez. Irmãos, Jesus era homem, ser humano. E ele fez a obra que tinha que fazer. Não foi fácil, foi difícil. Porque ele estava na natureza humana. Mas diz a Bíblia que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. O que ele está dizendo? Que nós podemos melhorar, irmãos, parar de pecar. Melhorar, pecar cada vez menos, rechaçar o pecado. Você está entendendo, crente? Tem crente aí? E eu posso ser usado para que outras pessoas sejam abençoadas, como foram através de Jesus, curadas, ressuscitadas. Não, pastor, isso é demais. Nossa, também acho demais. Mas a Bíblia está dizendo que eu vou fazer as coisas que ele fez. Então um dia eu vou chegar num defunto e vou dizer, levanta aí, filho. Levanta. Coisa louca, né? É coisa louca que você fala assim, o pastor está delirando. Não estou delirando, está na Bíblia. Ele disse assim, ó, que vocês farão coisas que eu faço. E depois disso mais ainda, maiores ainda fará. Por quê, pastor? Porque o mesmo poder que foi derramado sobre Jesus, foi derramado sobre nós também. E Jesus está dizendo, se você obedecer para viver o plano dele. Tem gente que vive no fio da navalha assim, do cristianismo. Então, ele não sabe se vai para lá ou se vai para cá. Se ele pula para o lado do mundo, se ele pula para o lado de cá. Ele fica no fio da navalha. Um tempão, às vezes a vida inteira. Eu não quero isso. Tem alguém que quer isso? Não, eu quero viver o Deus do sobrenatural. Eu quero viver o plano de Deus. Eu quero chegar lá no céu e Jesus falar assim, filho bom e fiel, fosse fiel comigo, entra para o gozo do teu Senhor, aproveita tudo, porque eu pude fazer tudo na tua vida. Imagina você chegar lá no céu, vai ser bom, vai ser incrível, mas Jesus podia falar assim, olha, eu podia ter feito tanto mais na tua vida, eu tinha algo para realizar em você, você ia, mas você não estava disponível, você não estava vivendo o meu plano. Os dons não, olha, escuta que frase, irmãos. Os dons não vêm pela soberania de Deus. E não é heresia. Ele vem pela tua vontade. Ele vem pelo teu desejo. Se você tem desejo de chegar longe em Deus, você vai chegar. Você vai chegar. Se você tem desejo de ser um profeta, você vai ser. Se você tem desejo de orar por alguém ela ser curada, você vai ter. Mas você só vai atrás daquilo que realmente você deseja. Faz sentido ou não? Viu? Do que você realmente deseja. Eu sei como eu quero viver com a minha esposa. E eu faço o meu sacrifício para viver aquilo que eu quero viver com ela. A aliança é assim, eu quero viver em Deus, eu quero viver essa aliança, eu quero viver esse plano. Meu irmão, está na sua responsabilidade, não terceirize para Deus o que é sua. Qual é a sua? Querer,
buscar, assumir. Assumir, meu irmão, os dons sobrenaturais, assumir com fome e sede de Deus. Em Mateus 10, 8, ele diz assim: vai lá, meu povo, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios. Ele já te deu a tua tarefa. Ele já falou o que você tem que fazer. Na verdade, ele não falou até, já que você está na aliança, ele fez como mandamento. Isso é um mandamento de Jesus. Nós precisamos, irmãos, liberar o reino de Deus nessa terra. Eu sou responsável. Tem gente que chega num ambiente e fala assim: vou embora, porque esse ambiente está pesado. Negativo, irmão. Fica lá para mudar o ambiente. Para trazer a glória de Deus. Eu sou responsável para trazer a glória de Deus. Esse é um mandamento de Jesus. Ele fala: eu estou liberando o reino. Não é? Ele diz para você, como ele diz na oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. É a nossa oração. Eu oro para que o reino venha. Aleluia, diga aleluia. Portanto, todos os cristãos são chamados para operar nos dons sobrenaturais, porque nós trazemos o reino para a terra. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus nos ensina a orar: venha o teu reino, faça, seja feita a tua vontade. Ele não está falando assim: Jesus, se o senhor quiser curar, eu amo o pastor Jorge por causa disso também. O pastor Jorge, ele fala assim: você está curado. Ele não, tem gente que pergunta assim: Jesus, se for da tua vontade, se porventura o senhor quiser, você sabia que a tua oração pode mudar o destino de alguém? Tem crente aí, irmãos? Isso não é heresia, não. Viu? É você que vai declarar, é você que vai orar. Não é você no centro, é Cristo no centro. Porque quem vai ser glorificado não é você, é Jesus. É Jesus que vai ser glorificado, aleluia. Eita glória. Temos que prestar atenção, porque muitas vezes colocamos que venha, que seja, talvez, se for da vontade do Senhor. Ele está dizendo assim: curai os enfermos. Ele está dizendo, tá ou não está? Vai lá, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios. Ele não falou: a aliança já está feita, o contrato já foi assinado, já está tudo pronto. Você não tem que voltar para o contrato. Oh Deus, eu posso fazer um negócio? O que é? Eu queria curar alguém, eu posso? Você não precisa perguntar para Jesus. Tem gente que está perguntando: será que eu tenho? Meu irmão, se você entrou, se você é obediente à aliança, está vivendo a aliança, você já tem isso, já está sobre o seu domínio. Deus do sobrenatural, tem crente? Oh glória. Esquivamos de nossa responsabilidade e terceirizamos ela para Deus. Porque, escuta, nós esquivamos a nossa responsabilidade e terceiramos para Deus. A gente fala assim: Deus não quis curar. Pode acontecer isso? Pode, lógico, irmão. Porque senão não morreria ninguém, né? A gente ia orar para todo mundo ficar vivo. Não é isso. Mas assim, a minha responsabilidade dentro da aliança é orar. Está curado. Eu nunca cheguei para alguém e falei assim: irmão, acho que chegou o teu fim, vai para o inferno. Opa, o inferno não. Vai para o céu. Não, muito menos para o inferno. A minha palavra sempre é a palavra: você está curado. Eu fui uma vez lá no UTI, irmãos, orar para alguém que estava entubado, que os médicos disseram: não tem mais jeito. Eu vou lá e oro: em nome de Jesus, sai desse lugar e seja curado. A minha missão é falar para a pessoa: seja curada. Qual é a sua missão? Fala isso. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? A outra, qual é a sua missão? Sai, demônio. Tem crente aí ou não? Tem crente aí ou não? Assuma a tua responsabilidade dentro da aliança. Assuma ela. Nós não podemos esquecer o nosso papel para curas e maravilhas acontecerem nessa terra. Muitas pessoas perguntam: por que poucas pessoas trilham nos dons? Porque poucas pessoas estão querendo viver a aliança. De verdade.
Uma coisa é a soberania de Deus e a outra é a nossa responsabilidade. Uma coisa é Deus estar no trono e sabendo de tudo, todas as coisas. O outro é a minha responsabilidade. Aleluia. Estamos dependendo, olha, escuta que frase. Estamos dependendo de Deus para fazer o que Ele está dependendo de nós para fazer. A gente fica dependendo para que Deus faça. Deus está esperando que eu faça. Você ouviu de alguém aqui que a nossa fala é um registro que chega no céu, né? Que Deus ouve. Alguém ouviu isso? Não? Alguém ouviu? Quem ouviu? Diga amém. É um registro que chega no ambiente espiritual. Quando um crente da aliança, quem é o crente da aliança? Diga amém. Diga amém bem forte, bem forte, bem forte, bem forte, já estou acabando. Bem forte! Se tem uma coisa que os céus ouvem, é quando um crente da aliança fala algo. Os céus se movem. Ah, você não está acreditando, né? Você não tá acreditando. Pastor, eu tenho esse poder. Não, esse poder é o Espírito Santo que está em você. Mas escuta, crente, ele se move, o céu se move, anjos começam a se agitar, porque vai levar cura para alguém. Tem crente aí? Diga aleluia. Uma coisa é a soberania de Deus. A outra é a nossa responsabilidade. Você fica dependendo de uma atitude divina de Deus para fazer o que Ele está dependendo de você e eu para fazermos. A minha missão é orar. A de curar é de Deus. De abençoar a pessoa é de Deus. De dar o destino para ela é de Deus, não é minha. Não fui eu que curei. Não sou eu o curador. Quem é o que cura? É o Senhor. Eu estou na aliança. Eu não preciso perguntar para Ele, posso curar? Não, Ele já está na aliança. Diga aleluia. Jesus nos ensinou uma oração, Jesus não nos ensinou uma oração de esperança. A nossa oração deve ser uma declaração imperativa. Com certeza uma convicção da nossa fé, de que aquele que fez aliança em nós e por nós, aquele que fez aliança comigo, ele tem poder para curar. A nossa fé está dizendo o tamanho e a intensidade dessa aliança na nossa vida. A nossa fé é de orar por alguém que seja curado. Pastor, o senhor está orando por sua esposa? Todos os dias. Se tem uma esperança de fé, eu tenho certeza. Uma esperança de cura, tenho certeza da cura. Eu tenho certeza que Ele tem poder para curar o câncer. Quem tem certeza? Eu tenho certeza que Ele pode levantar o Wagner, meu amigo, daquela cadeira. Eu tenho certeza que Ele pode ressuscitar um morto. Eu tenho certeza. Porque se você orar por algo que você não tem certeza, nem abra a boca, irmão. Não precisa nem orar. Se você não tem coragem de orar para um filho seu que está com febre, se você acha que não vai dar certo, paciência. Mas eu orei muitas vezes pela minha família, para minhas filhas. Elas oraram por mim, eu fui curado. Já orei por elas, foram curadas. E orei por outras pessoas. Qual é a tua fé? Talvez a pergunta dentro dessa aliança seja essa. Qual é o tamanho da tua fé? Não é fé em você. É fé naquele que fez aliança com você. O que Ele é para você? Qual foi a parte dele nessa parceria? Nessa aliança? Qual foi o papel? Qual é o papel dele? O que é que foi combinado entre você e ele? Eu olho para ele, eu entendo que ele pode fazer o quê? Porque ninguém faz uma aliança com alguém que não vai contribuir com a sua vida. Quando eu casei com a dona Evelyn, ela me enganou um pouco. Ela usou um salto Luiz XV, dessa altura, fez questão, eu me lembro desse dia que a gente foi comer uma pizza, a gente estava paquerando o outro, e ela fez questão, o pastor Ferrari, de andar na calçada num lugar mais alto. Cara, então eu ficava olhando a Evelyn assim, falei, meu Deus, é grande. Falei, a bênção é grande, mas é muito maior do que você imagina, a sua bênção é muito maior do que imagina. Mas eu percebi, conhecendo a Evelyn, a integridade dela, o respeito que ela tinha com os pais. Eu falei, é com essa que eu preciso casar. Vou te contar a história. Eu saí 3 vezes com a dona Evelyn só, no meu namoro, de 1 ano e 5 meses. 3 vezes. Só eu e ela. Primeira vez foi para pedir namoro. A segunda vez foi um dia dos namorados que a gente foi jantar num restaurante, tinha que chegar 10 horas em casa. Cheguei 10:08, não esqueço. Mas levei uma dura da minha sogra, que você não faz ideia. Mas enfim.
E aí marcamos a terceira, aliás, saímos só duas mesmo, porque a terceira não deu certo. Aí a terceira vez que eu ia sair, só eu e Eva, porque era assim, ó, eu falava assim, vamos comer pizza. A minha sogra falava, oh, que legal, convidar todo mundo da igreja, convidava toda a galera. E eu não saía com ela só. Mas enfim, e aí foi uma terceira vez que era para sair, a gente combinou, eu comprei uma camisa verde para combinar com os olhos. Eu estava todo chique, ela comprou uma bolsa, estava todo chique assim, combinou com o pai dela, com a mãe dela e tudo mais para a gente sair naquele dia e tal. E eu cheguei lá, ela foi lá na cozinha, falou tchau, estava toda bonita, sabe? E falou tchau para a mãe, que estava combinado que a gente ia sair. Quando ela foi falar tchau para o pai, meu sogro, o pastor Jorge, não foi maldade dele. Foi Deus falando comigo. Ele estava sentado na poltrona do papai, já estava de roupão. Não é? E o roupão dele estava, olha como eu lembro a cena, tinha um rasgo aqui no ombro daquele roupão. Ele estava sentado assim, e ele olhou para a Evelyn assim, falei, Evelyn, minha filha, eu estou com uma dor numa unha aqui, que está encravada. Você pode dar uma olhadinha para mim nisso? E ela falou, pois não, meu pai. Foi lá, pegou a tralha de fazer unha, que ela faz isso até hoje, ela cuida das minhas unhas. Ela pegou a tralha, sentou num banquetinho na poltrona. Ela fez as unhas de todos, dos 2 pés. Aí falou, pai, deixa eu dar uma olhadinha na tua mão. Fez de todas as unhas da mão. Eu olhei, a nossa noite ficou ali. Um outro namorado podia falar, que desaforo, hein? Oh, louco, hein? Eu fiquei olhando assim, eu tenho que casar com essa mulher. Essa mulher vai contribuir muito na minha vida. Ela é uma mulher que honra o seu pai. Se ela tem coragem de honrar o seu pai desse jeito, ela vai me honrar também. Você não casa com alguém que não vai contribuir com a sua vida. Você não casa com alguém que não vai contribuir com a sua vida. O senhor já estava pensando em ser pastor? Eu já tinha chamado, mas não estava pensando nisso não. Pode ter certeza. Você tem que olhar para Deus, que fez aliança com você, o que é que Ele pode contribuir para aquilo que você vai fazer. O que Ele vai acrescentar na tua vida. Para você ser a mesma coisa, deixa o teu pai e tua mãe te criar. Agora, ser criado dentro do plano de Deus é outra história. Diga aleluia por isso, irmãos. Diga glória a Deus por isso. Diga aleluia por isso, porque é incrível. Deus tem muito para contribuir na sua vida, para você viver algo sobrenatural, para você ter uma experiência poderosa de ver alguém sendo curado por uma palavra que você declarou. Por alguém que você não conhece, no meio da rua, e Deus te usa para que algo sobrenatural aconteça. Tem alguém para dar um grito de aleluia e glória a Deus? Ou seja, Deus quer usar cada um de nós através da manifestação do sobrenatural, dos dons sobrenaturais, porque Deus é quem opera tudo e em todos. Além do mais, o tom do verbo venha é declaratório. Em outras palavras, Jesus nos ensinou a declarar o seu reino, venha o teu reino. Jesus estava ensinando os seus discípulos que ele carregava a responsabilidade de liberar o reino. Eu peço e ele libera. Jesus estava ensinando isso para nós. Liberar o reino de Deus não é uma oração ou um conhecimento sobre o assunto, ou mesmo sobre a volta de Jesus, não. É um estilo de viver. É um estilo de vida. Eu sei o que eu estou carregando. Eu estou carregando o reino de Deus. Diga aleluia. Aleluia. É um estilo de vida diário. É uma declaração poderosa para a vinda do reino de Deus no ambiente onde eu estou. Quando eu chego no local, o reino de Deus tem que chegar, porque eu sou aquele que atrai a presença do reino de Deus. Diga aleluia. Por que, pastor, somos assim? Porque nós temos uma autoridade. Diga para alguém que está do teu lado, diga assim, você tem uma autoridade. Vamos dizer bem forte, meu irmão, diga para ele com convicção, você tem autoridade. Diga mais de novo, bem forte, você tem autoridade. Porque essa declaração vem de uma autoridade que carregamos. Qual é essa autoridade? Eu sou filho de Deus. Quem é filho de Deus, diga amém. Tem gente que cai,
Tem gente que carrega a autoridade do diabo, mas eu carrego a autoridade do Deus todo-soberano, o Deus todo-poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele salvo mais terrível pecador, aquele que restaura a vida de uma pessoa no meio do crack, como nós já ouvimos aqui. Ele liberta a pessoa do inferno, porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele salva o pecador, o maior pecador do mundo, ele tem condição de salvar. Ele cura o câncer, ele cura qualquer doença, ele restaura a vida de alguém, aleluia, ele ressuscita o morto, ele pode tudo. Se o meu Deus pode, eu também posso, porque por essa maneira eu carrego a autoridade do reino, eu carrego a autoridade desse reino. Diga aleluia, meu irmão. Eu carrego, diga aleluia, meu irmão. Eu sou o portador da natureza real. Cristo vive em mim, Jesus vive em mim. Fique em pé e declara isso. Eu sou filho de Deus, eu carrego, diga aleluia, a autoridade. Eu carrego em mim a natureza real. Eu sou filho de Deus. Deus pode agir na sua vida. Ele não só pode, como Ele quer agir na sua vida. Mas eu preciso fortalecer a aliança. Nós podemos ter acesso a uma herança poderosa, aos dons sobrenaturais. Nós podemos ter acesso a tudo isso. Eu creio que os dons são heranças do Senhor. Jesus veio, recebeu o Espírito Santo e recebeu todos os dons. Só tem um na história da humanidade que recebeu todos os dons. E esse é Jesus. E ele recebe todos os dons. Pega comigo, crente. Ele recebe todos os dons sobre ele. Sim ou não? Com quem você fez aliança? Com Jesus. Fala, eu fiz aliança com Jesus. E Jesus tem todos os dons. Fala, e Jesus tem todos os dons. E eu fiz aliança com ele. E Jesus tem todos os dons. Vai de novo. E eu fiz aliança com Jesus. E Jesus tem todos os dons. Tudo bem, pastor, mas Jesus tem todos os dons. Mas a Bíblia diz, posso ler para você? Vou ler, vai. Você vem comigo ou não? Vou terminar com a leitura desse texto. Apocalipse capítulo 5, versículo de 1 em diante. Diz assim, olha a visão de João, o apóstolo. Dá uma olhada a visão que ele teve lá na ilha de Pátmos, sozinho. Tinha sido queimado inteiro, estava lá na ilha de Pátmos e morreu de morte natural. Diz assim, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. João diz assim, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o selo, nem mesmo de olhar para ele. Eu preciso falar isso aqui como se fosse no tempo, mas eu quero que você entenda que isso é na eternidade. Mas eu vou usar a minha expressão porque eu estou no tempo. Então você fica imaginando, Jesus fez toda a sua obra, ele tinha todos os dons sobre ele, ele morre, sobe para o céu, ressuscita e sobe para o céu. Quando ele sobe para o céu, eu acredito que nessa subida para o céu, João viu tudo isso nesse ambiente. Ele viu nesse ambiente, por quê? João começou a chorar e disse assim, e agora? Quem vai fazer algo? Como é que vai acontecer as coisas na terra? João estava entendendo e ele começou a chorar porque estava tudo fechado. Ninguém tinha condição de abrir aquele livro, ninguém tinha autoridade para abrir aquele livro. E ele começa a chorar amargamente, porque quem vai continuar? Quem vai fazer? Quem vai? Você acha que é por à toa que a igreja se chama o corpo de Cristo? Não é por à toa. Porque nós somos a revelação de Cristo na terra. Você é Cristo? Não. Cristo está em mim. E ele tem que ser revelado através de mim. Tem crente para dizer um aleluia? E ele disse assim, todavia,
Um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus. Pastor, mas o que isso tem a ver comigo, com você? Jesus tinha todos os dons sobre si. Podemos ter acesso à herança, os dons, porque o testador que fez a aliança morreu e ressuscitou. Escuta, e ele mesmo como advogado, ele era aquele que fez, diga aleluia, ele fez a aliança, ele fez o testamento, ele tem toda a herança, e ele mesmo como advogado, que a Bíblia o chama de advogado, ele vai lá, abre o livro, ele abre os 7 selos, e ele nos constitui como sacerdotes na terra. Qual é o papel do sacerdote? Trazer a presença de Deus. O sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos e a presença de Deus era atraída. Eu e você carregamos algo que a maioria das pessoas não carregam. Nós carregamos a presença dele em nós. Diga aleluia, glorifica por isso, por favor. Glorifica.